O som do silêncio. Você sabe qual é o som de $1 milhão evaporando? Não é um estrondo, não é uma explosão de cinema, é um silêncio absoluto. É o som do ventilador do seu laptop girando freneticamente enquanto a tela pisca em vermelho e o seu estômago parece ter sido substituído por um bloco de gelo. Às 14h32 de uma terça-feira chuvosa, eu não perdi apenas dinheiro, eu perdi a minha identidade. Eu era o garoto prodígio do mercado de Nova Aurora, o gênio que transformava areia em ouro. Mas ali, naquele silêncio ensurdecedor, eu descobri que genialidade sem controle é apenas uma forma sofisticada de suicídio financeiro. A ilusão da inteligência. O problema é que nos vendem a mentira de que o mercado financeiro e a vida é um teste de QI. Dizem que quem calcula mais rápido vence, que quem tem a planilha mais complexa domina. Eu tinha tudo isso. Eu tinha os melhores algoritmos, as melhores fontes, o maior QI da sala. E ainda assim, fui obliterado. Por quê? Porque eu não entendi que enquanto eu jogava xadrez, o mercado jogava pôquer psicológico. Eu estava tentando acertar o golpe espetacular, viciado na dopamina do ganho rápido, ignorando completamente o precipício que eu mesmo cavava. O risco invisível. Ninguém quebra porque errou um número na calculadora. As pessoas quebram porque erram na gestão das próprias emoções. O que me matou não foi a economia, foi o meu ego. Foi a pressa, a necessidade doentia de provar para pessoas que eu nem gostava que eu era rico. Eu alaganquei o que não tinha para ganhar o que não precisava. E quando a maré virou, ela não levou apenas o meu lucro, ela levou a minha margem de segurança, o meu sono e a minha dignidade. A queda do pedestal. Naquele dia, eu saí do prédio com uma caixa de papelão nas mãos. Chovia. Ninguém olhou para mim. O mundo continuava girando, indiferente à minha ruína. Eu me senti minúsculo. Todas as teorias complexas, todos os gráficos de análise técnica, nada daquilo servia para estancar o sangramento na minha alma. Eu tinha saído do jogo. Game over. E a pior parte, eu sabia que a culpa era 100% minha. Eu não fui vítima do azar. Fui vítima da minha incapacidade de sobreviver ao tédio da consistência. O convite ao renascimento. Mas foi exatamente no fundo do poço, quando o barulho da euforia cessou, que eu encontrei um velho caderno em um sebo dias depois. Não falava de fórmulas mágicas, falava de comportamento. Falava que riqueza é o que você não vê. Ali, quebrado e humilhado, eu entendi que precisava reaprender a viver. Esta não é uma história sobre como ficar rico rápido, é uma história sobre como eu aprendi a nunca mais morrer. E se você ficar até o fim, vai descobrir que o segredo não é ser o mais esperto, é ser o último a ficar de pé. A introdução filosófica. O cemitério dos gênios. O mundo está cheio de pessoas brilhantes que terminaram pobres, infelizes ou sozinhas. Você vê as capas de revista, os carros de luxo e os relógios dourados, mas não vê os cemitérios financeiros que existem por trás de cada história de sucesso relâmpago. A sociedade nos condicionou a aplaudir o risco e vaiar a cautela. Somos viciados em histórias de quem transformou 1000 em 1 bilhão em um ano. Mas ignoramos a estatística cruel. Para cada um desses, existem 10.000 que tentaram o mesmo e voltaram para o zero. A matemática versus a humanidade. Morgan Housel, um pensador moderno, disse algo que mudou minha vida. Fazer boas decisões de investimento não é sobre ser frio como um robô, é sobre ser razoável como um humano. A planilha do Excel diz que você deve manter seus investimentos durante uma crise de 50%, mas a planilha não tem sentimentos, ela não tem filhos para alimentar, não sente vergonha e não sua frio à noite. A lacuna entre o que a matemática diz e o que o seu estômago aguenta é onde as fortunas são destruídas. O poder do apenas sobreviva. A ideia mais revolucionária não é ganhar mais, é sobreviver tempo suficiente. Pense na natureza. Uma árvore não cresce em um dia. Ela cresce imperceptivelmente, resistindo a tempestades, invernos rigorosos e secas. Se ela tentasse crescer 3 metros em uma única tarde, quebraria. O dinheiro e o sucesso em qualquer carreira funciona da mesma forma. O crescimento é composto, ele precisa de tempo.
E para ter tempo, você não pode ser nocauteado no primeiro round. O verdadeiro inimigo. Nesta história, nosso protagonista não vai lutar contra um vilão de capa preta. O vilão é interno. O inimigo é a comparação social. É a ganância disfarçada de ambição. É o medo de ficar para trás. Você vai ver que as maiores batalhas são travadas no silêncio da mente, quando temos que escolher entre parecer ricos agora ou sermos livres para sempre. A liberdade é invisível. O status é uma prisão dourada. O mapa da jornada. Nos próximos 12 capítulos, vamos acompanhar a queda e a ascensão de um homem que precisou perder tudo para entender o valor de ter o suficiente. Vamos desconstruir a pressa e reconstruir a paciência. Vamos aprender que o jogo do longo prazo é o único que realmente importa. Prepare-se, porque o que você vai ler a seguir pode salvar não apenas sua carteira, mas a sua sanidade. Se você já sentiu que está correndo uma maratona na velocidade de um tiro de 100 metros e está prestes a colapsar, pare agora. A maioria quebra não por falta de talento, mas por excesso de pressa. Eu vou te mostrar como o verdadeiro poder está na permanência. Salve esta história, ative as notificações e prepare-se. O capítulo 1 começa agora e vai mudar a forma como você enxerga o tempo. Vamos juntos? A história. O paradoxo da sobrevivência. A última árvore da floresta. Capítulo 1. O Ícaro de Wall Street. Lucas Valente achava que era imortal. Aos 28 anos, ele operava a partir de um escritório envidraçado no 40º andar do edifício mais alto de Metrópolis, a capital financeira fictícia onde o sol parecia brilhar apenas para quem tinha 8 dígitos na conta bancária. Ele olhava para os monitores à sua frente como um maestro rege uma orquestra. Números verdes piscavam. Mais 15%, mais 30%. Ele havia alavancado todo o capital da sua firma, a Aurora Capital, em uma aposta arriscada no setor de microchips experimentais. Você está muito exposto, Lucas, advertiu Sarah, sua sócia e voz da razão, parada à porta com os braços cruzados. Se o mercado virar, não temos margem de segurança. Isso é all-in. Isso é jogo, não investimento. Lucas riu girando na cadeira de couro italiano. Sarah, margem de segurança é para quem tem medo de dirigir a 200 por hora. O mercado premia a coragem. Estamos a um passo de dobrar o patrimônio. Você quer segurança ou quer fazer história? Ele estava embriagado. Não de álcool, mas de dopamina. A euforia do ganho recente o cegara para a possibilidade da perda. Ele confundia a sorte com competência. 3 dias depois, a notícia veio. Não foi uma falha nos chips, foi uma regulação governamental inesperada em um país do outro lado do mundo que baniu a tecnologia. O mercado abriu com um gap de baixa de 40%. Lucas tentou vender. O sistema travou. Quando voltou, a queda era de 65%. As chamadas de margem começaram a chegar. O telefone não parava. Eram os credores, eram os clientes. Lucas viu o gráfico despencar como uma cachoeira vermelha. Ele não tinha caixa, ele não tinha reserva, ele tinha otimismo e dívidas. Às 16 horas, a Aurora Capital estava insolvente. Lucas Valente, o gênio, havia cometido o pecado capital de Housel. Ele arriscou o que tinha e precisava, para buscar o que não tinha e não precisava. Ele foi eliminado do jogo. Capítulo 2. O peso do silêncio. 2 semanas se passaram. Lucas agora estava sentado em um banco de praça no bairro antigo da cidade, longe dos arranha-céus espelhados. Ele vestia uma camiseta simples e jeans. O terno italiano fora vendido, o carro devolvido, o apartamento entregue. A dor física da perda financeira era aguda. Ele sentia uma pressão no peito constante. Mas o pior não era a falta de dinheiro, era a vergonha. Ele abriu o Instagram no celular com a tela trincada. Viu seus antigos colegas em iates, brindando champanhe, postando frases motivacionais sobre trabalho duro. Eles são medíocres, Lucas sussurrou para si mesmo com amargura. Eu sou mais inteligente que eles. Como isso aconteceu comigo? A comparação o corroía. A pressa de recuperar tudo o consumia. Ele precisava de uma tacada de mestre, um esquema rápido, uma aposta esportiva. Qualquer coisa que o trouxesse de volta ao topo em 30 dias. Enquanto murmurava sozinho, um senhor sentou-se ao seu lado.
Vestia roupas modestas, um chapéu gasto e lia um jornal impresso, algo raro naquela época. Ele comia um sanduíche caseiro devagar, mastigando com uma calma que irritava Lucas. "O mercado está agitado hoje, não é?" comentou o velho, sem tirar os olhos do papel. "O mercado é um cassino viciado", respondeu Lucas ríspido. "Só ganha a casa, ou quem tem sorte." O velho dobrou o jornal meticulosamente. "Sorte existe, jovem. Azar também. Mas o cassino só quebra quem tenta vencê-lo em uma única rodada." Lucas olhou para o velho. Havia algo estranho nele. Uma serenidade que Lucas nunca vira nos olhos dos tubarões de Metrópolis. "E quem é você para falar?" desafiou Lucas. "Um milionário disfarçado?" "Meu nome é Elias", sorriu o homem. "E não sou milionário de revista. Sou apenas alguém que nunca saiu do jogo nos últimos 50 anos. Eu sou um jardineiro." Lucas bufou. Um jardineiro? O que ele poderia aprender com alguém que podava arbustos? Capítulo 3. O tempo é o adubo. Lucas tentou ignorar Elias, mas a fome e o desespero o fizeram continuar ali. "Eu perdi tudo, Elias, tudo! Eu era o melhor, eu tinha a estratégia perfeita." A estratégia perfeita que não sobrevive a uma semana ruim não é perfeita, é frágil, disse Elias, tirando uma maçã do bolso e oferecendo a Lucas. "Aceita?" Lucas aceitou. Estava faminto. "Eu preciso de dinheiro rápido. Tenho uma ideia para um novo algoritmo. Se eu conseguir um investidor..." Elias levantou a mão, interrompendo-o. "Você ainda não entendeu. Você quer correr, mas suas pernas estão quebradas. Olhe para aquela árvore ali." Elias apontou para um carvalho gigantesco no centro da praça. "Sabe quanto tempo ela levou para ficar desse tamanho? 80 anos. Sabe quantas tempestades ela aguentou? Milhares. Se ela tivesse tentado crescer tudo isso no primeiro ano, teria morrido na primeira geada." "Eu não sou uma árvore", retrucou Lucas. "Eu não tenho 80 anos." "Exato. É por isso que você quebra e ela fica." Elias levantou-se. "A riqueza é o que sobra depois que a tempestade passa. Você focou no ataque e esqueceu a defesa. Você queria status, que é barulhento, e ignorou a liberdade, que é silenciosa." Elias tirou um pequeno cartão do bolso. Não tinha número de telefone, apenas um endereço de uma biblioteca antiga na periferia. "Se você quiser aprender a ganhar dinheiro, procure outro. Se quiser aprender a parar de perder e nunca mais sair do jogo, me encontre lá amanhã cedo. Mas aviso, é chato, é devagar e não tem aplausos." Lucas olhou para o cartão. Seu instinto gritava para ele rasgar aquilo e procurar um empréstimo predatório para voltar à bolsa de valores. Mas a imagem do saldo zerado piscou em sua mente. Pela primeira vez em anos, Lucas considerou que talvez, apenas talvez, ser um gênio não fosse suficiente. Ele precisava aprender a ser, como dizia aquele tal de Housel que Sara lia, consistente. Ele guardou o cartão. A lição estava apenas começando. Capítulo 4. O porão dos esquecidos. A biblioteca indicada por Elias ficava no subsolo de um prédio antigo, cheirando a café velho e papel mofado. Não havia telas de Bloomberg, nem cadeiras ergonômicas Herman Miller, apenas estantes de metal enferrujado e pilhas de caixas de arquivo. Lucas chegou pontualmente às 8 horas, ainda esperando que aquilo fosse um teste para entrar em algum clube secreto de investidores de elite. "Bem-vindo ao meu escritório", disse Elias, surgindo de trás de uma pilha de jornais da década de 90. "Onde estão os computadores? Onde operamos?" perguntou Lucas, impaciente. "Nós não operamos aqui. Nós estudamos o que matou os outros." Elias jogou uma caixa pesada sobre a mesa. A etiqueta dizia: "Impérios colapsados, 1980-2000. Lucas olhou com desdém. "História? Eu preciso fazer dinheiro agora, Elias. História não paga aluguel." "É exatamente essa arrogância que encheu essas caixas, Lucas." Elias abriu a caixa. "Aqui dentro estão as histórias de homens mais inteligentes que você, mais ricos que você e com mais conexões que você. Todos eles quebraram. Sua primeira tarefa não é ganhar um centavo, é organizar esses arquivos e encontrar o padrão. O que todos eles tinham em comum." Lucas bufou, mas começou o trabalho. Passou dias lendo sobre conglomerados gigantescos, traders lendários e empresas inquebráveis. No terceiro dia, exausto e coberto de poeira, ele encontrou Elias regando uma samambaia em um canto escuro. "Eu encontrei", disse Lucas, a voz rouca. "O quê?" perguntou o velho.
Nenhum deles quebrou por falta de ideias. Eles quebraram porque usaram dinheiro que precisavam para comprar coisas que não precisavam, tentando impressionar pessoas que não importavam. Todos eles foram derrubados por uma única decisão irreversível. Eles não tinham margem de erro. Elias sorriu, um sorriso genuíno. Parabéns, você acabou de aprender a lição número 1 da sobrevivência. Ficar rico é um conjunto de habilidades. Continuar rico é outro completamente diferente. Ficar rico requer ataque, risco e otimismo. Continuar rico requer defesa, paranoia e humildade. Você era ótimo no ataque, Lucas, mas sua defesa era inexistente. Naquele dia, Elias pagou a Lucas um valor irrisório por sua semana de trabalho, o suficiente apenas para comer e pagar um quarto em uma pensão barata. Lucas olhou para as notas amassadas. Não era 1 milhão que ele queria, mas era o primeiro dinheiro honesto e seguro que ele ganhava em anos. Ele sentiu algo estranho. Alívio. Capítulo 5. A bola de neve invisível. Um mês se passou. Lucas trabalhava na biblioteca de manhã e ajudava Elias no jardim da praça à tarde. A rotina era brutalmente monótona para um cérebro viciado em adrenalina. Isso é muito devagar, reclamou Lucas enquanto varria folhas secas. Nesse ritmo vou levar 40 anos para recuperar o que perdi. Elias parou de podar uma roseira. Você conhece a lenda do tabuleiro de xadrez e os grãos de arroz? Sim, 1 grão na primeira casa, 2 na segunda, 4 na terceira, progressão geométrica. Eu sei matemática, Elias. Você sabe a fórmula, mas não entende o sentimento, retrucou Elias. O problema dos juros compostos é que eles não são intuitivos. O cérebro humano é linear. O dinheiro é exponencial. Elias desenhou uma linha na terra com um graveto. Imagine uma dobra de papel. Se você dobrar uma folha de papel 42 vezes, qual a espessura dela? 1 metro? 2, chutou Lucas. Ela chegaria à lua. Lucas ficou em silêncio. O segredo do dinheiro, Lucas, não é conseguir o maior retorno percentual todos os anos. É conseguir um retorno bom e sustentável pelo maior número de anos possível, sem interrupções. Elias olhou nos olhos dele. A mágica não está na taxa, está no tempo. Mas eu perdi tempo, explodiu Lucas. Eu tenho pressa. E é por isso que você vai interromper o processo de novo se não se acalmar. Elias apontou para o jardim. Veja estas plantas. Nos primeiros dias, nada acontece. Parece que você está regando terra morta. É a fase do tédio. 99% das pessoas desistem aqui e vão procurar uma semente mágica que cresce em um dia. Elas cavam a terra para ver se a semente está brotando e com isso matam a planta. Elias colocou a mão no ombro do jovem. Se você quiser a bola de neve gigante, precisa começar com um floco pequeno e uma colina bem longa. A sua tarefa agora não é buscar o grande golpe. É garantir que você nunca mais precise vender suas posições num dia ruim. Você precisa sobreviver ao tédio. O tédio é o preço que se paga pelo composto. Naquela noite, Lucas fez as contas em um caderno velho. Se ele poupasse pouco, mas nunca interrompesse e deixasse o tempo agir, a curva no final era absurda. Ele percebeu que a pressa era apenas uma forma de ansiedade disfarçada de ambição. Ele precisava aprender a esperar. Capítulo 6. A taxa de ingresso. A calmaria, porém, foi testada. O mercado voltou a subir. O noticiário falava de uma nova criptomoeda que estava fazendo milionários da noite para o dia. O telefone de Lucas tocou. Era Beto, um antigo colega de Wall Street. Lucas, onde você se meteu, cara? Escuta, tem uma dica quente. Titanium Coin. Vai bater 100x em uma semana. Eu sei que você tá fora, mas se conseguir levantar qualquer grana, é a chance de voltar pro topo. O coração de Lucas disparou. O velho vício pulsou em suas veias. A ganância, a chance de pular a etapa do jardineiro e voltar a ser o rei. Ele olhou para suas economias modestas, fruto de 2 meses de trabalho braçal. Daria para entrar. Ele correu até a biblioteca, suando frio. Encontrou Elias lendo. Elias, apareceu uma oportunidade, uma assimetria convexa absurda. Posso multiplicar tudo por 100. É arriscado, mas... Elias nem levantou os olhos do livro. Você acha que investira de graça, Lucas? Como assim? Tem taxas de corretagem, mas... Não estou falando de dinheiro. Tudo tem um preço. O preço de retornos de mercado acima da média é a volatilidade. É o medo. É a dúvida.
É ver seu vizinho ficar rico com uma moeda idiota enquanto você fica parado parecendo um tolo. Elias fechou o livro com um baque seco. Você está olhando para o sucesso dos outros, como se fosse um produto na prateleira que você pode roubar sem pagar. A Titanium Coin pode subir, pode zerar, mas o preço que você paga para entrar nisso é a sua paz, é a sua capacidade de pensar no longo prazo. Mas e se eu perder a chance? Lucas estava trêmulo. O mercado é cheio de pessoas que ganharam na loteria e acham que são gênios, disse Elias. Você quer ser rico rápido ou quer ser livre para sempre? Porque se você entrar nessa aposta e ganhar, será a pior coisa que pode te acontecer. Você vai aprender que o risco idiota compensa, e na próxima, você vai apostar tudo de novo e perderá até a camisa que está vestindo agora. A taxa de ingresso para a verdadeira riqueza, continuou o velho, é a disciplina de ignorar o barulho. Você está disposto a pagar essa taxa? Ou vai tentar pular a catraca de novo? Lucas olhou para o celular. A notificação de Beto piscava. E aí, vai entrar? Ele olhou para Elias, que já voltara a ler, tranquilo, indiferente ao caos do mundo. Lucas inspirou profundamente. Ele lembrou da chuva, da caixa de papelão, da humilhação. Lembrou da árvore que cresceu demais porque cresceu rápido. Ele desbloqueou o celular, abriu a mensagem de Beto, digitou: "Não, estou fora. Boa sorte", e bloqueou o contato. Pela primeira vez na vida, Lucas Valente deixou dinheiro na mesa conscientemente. Ele sentiu uma dor física ao fazer isso. Mas logo em seguida veio a paz. Ele tinha pagado o ingresso. Ele estava, finalmente, jogando o jogo do longo prazo. Capítulo 7. O Homem Invisível e o Pavão. 6 meses depois de sua queda, Lucas conseguiu um emprego modesto como analista júnior em uma pequena gestora familiar, graças a uma indicação relutante de Elias. O salário era uma fração do que ele ganhava antes, mas pagava as contas. Certa noite, ao sair do escritório, ele viu uma cena familiar. Um Porsche Panamera preto parou no valé do restaurante mais caro da rua. De dentro, saiu Ricardo, um ex-rival de Lucas. Terno sob medida, relógio Patek Philippe no pulso, rindo alto ao telefone. Lucas parou na calçada, sentindo o velho gosto amargo da inveja subir pela garganta. Ele estava ali, pegando o metrô, enquanto Ricardo vivia o sonho. Bonito carro, não é? A voz de Elias surgiu ao lado dele. O velho aparecia nos momentos mais inoportunos. É uma máquina, Elias. O Ricardo venceu. Ele tem tudo o que eu perdi. Ele tem coisas, Lucas, corrigiu Elias. Vamos fazer um exercício de contabilidade visual. O que você vê? Vejo um carro de 1 milhão. Um relógio de 200 mil. Sucesso? Errado. Elias lançou a cabeça. Riqueza é o que você não vê. Você vê um carro de 1 milhão. O que você realmente sabe é que o Ricardo tem 1 milhão a menos na conta bancária do que tinha antes de comprar o carro. Ou, mais provável, ele tem uma dívida de 1 milhão atrelada a juros mensais. Elias apontou para o restaurante. O mundo está cheio de pessoas que parecem ricas, mas vivem no limite da insolvência. Gastar dinheiro para mostrar às pessoas quanto dinheiro você tem é a maneira mais rápida de ter menos dinheiro. Mas ele parece feliz, insistiu Lucas. Ele parece estimulado, há uma diferença. A riqueza de verdade é a opção não exercida. É o dinheiro que não foi gasto em um relógio para que pudesse ser transformado em liberdade, em segurança, em tempo. Você está com inveja do consumo dele, não da riqueza dele, porque a riqueza dele, se existir, é invisível. Lucas olhou novamente para Ricardo, viu o homem gritando com o manobrista por um arranhão imaginário, viu a tensão em seus ombros. Pela primeira vez, o Porsche não parecia um troféu, parecia uma algema dourada gigante. Eu prefiro ser o homem invisível, murmurou Lucas, entrando na estação de metrô com um bilhete na mão e a conta bancária positiva. Capítulo 8. A linha de chegada móvel. O novo emprego de Lucas começou a dar frutos. Ele recebeu um bônus inesperado por identificar um risco oculto em um balanço, algo que sua nova mentalidade paranoica permitiu ver. O valor era considerável. A primeira reação de Lucas foi instintiva. Abriu um site de imobiliária. Ele queria sair da pensão, queria um apartamento com varanda gourmet, queria subir de nível. Ele levou a ideia para Elias no jardim da biblioteca. Eu mereço, Elias. Eu trabalhei duro. O bônus cobre o aluguel de um lugar incrível no centro. Cobre o aluguel hoje, disse Elias, podando calmamente. Mas e se o bônus não vier ano que vem?
E se você for demitido? Eu dou um jeito, eu sempre dou. Elias suspirou e sentou-se no banco. Lucas, a habilidade financeira mais difícil do mundo não é investir, é fazer a trave do gol parar de se mexer. Como assim? É o problema do suficiente. Você ganha mais, então você gasta mais. Suas expectativas sobem junto com sua renda. É uma esteira sem fim. Você corre, corre, mas nunca chega a lugar nenhum porque você empurra a linha de chegada para frente a cada passo. Então eu devo viver na miséria para sempre? Lucas estava frustrado. Não, você deve viver com conforto, mas você precisa definir o que é suficiente antes de ganhar o dinheiro. O suficiente não é pouco. O suficiente é o ponto ótimo onde o risco de buscar mais não compensa o benefício. Elias desenhou um círculo no ar. Pessoas ricas de verdade mantêm o padrão de vida fixo enquanto a renda cresce. A diferença entre os dois é o que chamamos de liberdade. Se você aumentar seu custo de vida agora, você acabou de gastar sua liberdade futura. Você se tornou escravo do seu novo aluguel. Lucas olhou para o cheque do bônus em sua mão. Ele podia alugar o apartamento de luxo e impressionar quem mesmo? Ricardo? Ou podia continuar na pensão, ou num lugar apenas um pouco melhor e investir 90% daquilo. Ele percebeu que a sensação de segurança de ver o dinheiro na conta era superior à sensação de ter uma varanda que ele mal usaria. Eu vou ficar onde estou, decidiu Lucas. Vou comprar colchões novos e investir o resto. Isso, Elias sorriu, é o som da trave do gol sendo chumbada no chão. Capítulo 9. O dividendo da liberdade. 3 meses depois, a bomba estourou. O mercado, cíclico como sempre, sofreu uma contração brutal. A taxa de juros disparou. O setor de luxo foi o primeiro a sentir o golpe. Lucas chegou ao trabalho e viu o caos. Demissões em massa, gente chorando nos corredores. O medo era palpável. No meio da tarde, seu telefone tocou. Era Ricardo. A voz dele estava embargada, irreconhecível. Lucas, cara, eu soube que você está na Safe Harbor. Vocês estão contratando? Lucas ficou em silêncio. Ricardo, o que houve? Eles me cortaram. A firma fundiu. Eu tenho o leasing do carro, a hipoteca da casa na praia. A escola das crianças vence amanhã. Eu não tenho caixa, Lucas. Eu estou alavancado até o pescoço. Pelo amor de Deus, me arruma qualquer coisa. Lucas sentiu um arrepio. Aquele era o vencedor do capítulo 7, o homem do Porsche. Ele não tinha nada além de passivos e aparência. Ele era um escravo de alto padrão. Lucas, por outro lado, olhou para sua própria situação. Seu apartamento era simples, seu carro era um modelo popular quitado. E, graças aos conselhos de Elias e ao bônus economizado, ele tinha uma reserva de foda-se, como Elias chamava polidamente de margem de segurança, de 12 meses de despesas pagas. Ele não tinha medo de ser demitido. Ele podia sair daquele emprego hoje e passar um ano lendo livros na biblioteca se quisesse. Naquele momento, a ficha caiu com a força de uma bigorna. Dinheiro não é sobre comprar coisas. A maior forma de riqueza é a capacidade de acordar todo dia e dizer: eu posso fazer o que eu quiser hoje. Lucas ajudou Ricardo a enviar o currículo para o RH, mas desligou o telefone sentindo uma paz profunda. Ele não era o cara mais rico da cidade em números, mas ele era o dono do seu próprio tempo. Ele saiu do trabalho no horário. Passou na biblioteca. Elias, disse ele encontrando o velho organizando livros. Eu entendi. Entendeu o quê? O Porsche não é o troféu. A liberdade é o troféu. E eu acabei de perceber que pela primeira vez na vida eu sou livre. Elias fechou o livro e piscou. Agora você está pronto para aprender a última lição. A diferença entre ser racional e ser razoável. Capítulo 10. A guerra entre a planilha e o travesseiro. Lucas estava diante de um dilema que faria o velho Lucas gargalhar de escárnio. Ele havia acumulado capital suficiente para quitar o financiamento do pequeno apartamento que comprara para seus pais no interior. A taxa de juros do financiamento era baixa, quase irrisória. Matematicamente, qualquer calculadora financeira diria: não quite, invista esse dinheiro no mercado, ganhe o spread e fique com a diferença. Era a escolha racional. Era o que se ensina nos MBAs. Mas Lucas não conseguia dormir. Ele odiava a sensação de dever algo ao banco, mesmo que fosse uma dívida barata. Ele levou os números para a biblioteca. Elias estava lustrando uma velha bússola de latão.
A planilha diz que sou estúpido se quitar essa dívida, Elias. Eu deixaria de ganhar uns 4% ao ano na diferença. Elias colocou a bússola sobre a mesa. Lucas, você é um robô ou um ser humano? Humano, infelizmente. Então pare de tentar viver sua vida baseado em uma planilha de Excel. Elias suspirou. Na academia financeira, racional é fazer o que maximiza os números. No mundo real, razoável é fazer o que maximiza seu sono. Elias levantou-se e caminhou até a janela. A melhor estratégia de investimento não é aquela que dá o maior retorno histórico, é aquela que você consegue manter durante uma crise, quando o mundo está pegando fogo e você está apavorado. Se ter essa dívida faz você se sentir vulnerável, quite-a. O retorno financeiro que você perde é o preço que você paga pelo retorno psicológico que você ganha. Paz. Mas é ineficiente, insistiu Lucas, a velha mentalidade lutando para sobreviver. A independência não é sobre eficiência, é sobre resistência. Se quitar a casa dos seus pais faz você sentir que o chão sob seus pés é de concreto e não de vidro, então é a melhor decisão financeira da sua vida. Ser razoável é mais sustentável do que ser racional, e a sustentabilidade é o que te mantém no jogo. No dia seguinte, Lucas foi ao banco. O gerente tentou dissuadi-lo, oferecendo produtos, falando de custos de oportunidade. Lucas apenas sorriu, assinou o cheque e saiu. Ao caminhar para casa, ele sentiu algo que nenhum gráfico de alta jamais lhe proporcionou. Ele se sentiu invencível. Ele tinha menos dinheiro na conta do que no dia anterior, mas se sentia infinitamente mais rico. Ele aprendeu que o fator sono vale mais do que o fator lucro. Capítulo 11. O cisne negro pessoal. 2 anos de calmaria e construção lenta se passaram. Lucas agora era sócio minoritário da gestora, conhecido não por sua agressividade, mas por sua prudência inabalável. Então, o telefone tocou numa madrugada de terça-feira. Não era o mercado quebrando, era a vida. Sua mãe tivera um AVC súbito. A cirurgia precisava ser imediata, em um hospital especialista na capital, e o plano de saúde estava travando a liberação por burocracia. O custo era astronômico. O prazo era 0. O velho Lucas, aquele que vivia alavancado e com todo o dinheiro preso em ativos ilíquidos para render mais, teria entrado em pânico. Teria que vender ações na baixa, pedir empréstimos predatórios, ou pior, não teria como pagar. Mas o novo Lucas tinha algo que Elias chamava de margem de erro. Lucas não precisou ligar para ninguém. Ele não precisou vender posições de longo prazo. Ele acessou sua reserva de segurança, aquele dinheiro parado, chato, rendendo pouco, que todos os seus amigos criticavam por ser ineficiente. Em 15 minutos, a transferência foi feita. A cirurgia foi autorizada. 3 dias depois, sentado na sala de espera da UTI, vendo sua mãe recuperar a consciência, Lucas chorou. Não de tristeza, mas de gratidão. Elias apareceu no hospital com um café aguado da máquina do corredor. Como ela está? Vai ficar bem, disse Lucas, secando as lágrimas. Sabe, Elias, aquele dinheiro que usei, ele estava lá parado há 3 anos, e eu me sentia um idiota olhando para ele, perdendo para a inflação. Mas hoje aquele dinheiro comprou a vida da minha mãe. Elias sentou-se ao lado dele. O propósito da margem de segurança não é enriquecer você, é garantir que você nunca precise morrer financeiramente quando o imprevisto acontecer. O mundo é surpreendente, Lucas. O risco é o que sobra quando você acha que já pensou em tudo. Eu achava que riqueza era comprar Ferraris, sussurrou Lucas. E agora? Agora eu sei. Riqueza é a capacidade de ter um problema enorme e poder resolvê-lo com um cheque, sem destruir sua vida. Dinheiro é oxigênio, Elias. Quando você tem, nem pensa nele. Quando falta, é a única coisa que importa. Aquele evento selou a transformação. Lucas entendeu que o jogo não era sobre ganhar de 0 a 100. Era sobre garantir que nunca se voltasse a 0. Capítulo 12. O legado do jardineiro. 10 anos depois. O jardim da praça estava mais frondoso do que nunca. O carvalho, que Lucas um dia usara como exemplo de lentidão, agora projetava uma sombra imponente sobre os bancos novos. Lucas caminhava pelas trilhas de cascalho. Seus cabelos já mostravam fios brancos nas têmporas. Ele não usava ternos de grife, mas suas roupas eram de qualidade. Ele não tinha pressa. Ele entrou na velha biblioteca no subsolo. O cheiro de papel mofado ainda estava lá,
Mas a cadeira de Elias estava vazia. O velho jardineiro partira 6 meses antes, dormindo, com a mesma tranquilidade com que vivera. Deixou para Lucas apenas uma caixa de sapatos e uma carta. Lucas abriu a caixa sobre a mesa empoeirada. Dentro não havia dinheiro, nem mapas de tesouro. Havia sementes. Sementes de carvalho. E um pequeno caderno de anotações, a letra trêmula de Elias preenchendo a primeira página. Lucas leu em voz alta, a voz ecoando no silêncio do porão. Lucas, se você está lendo isso, significa que sobreviveu. Significa que entendeu que o mundo financeiro é apenas um palco onde encenamos nossas inseguranças e esperanças. Lembre-se sempre, o progresso acontece muito devagar para ser notado, mas os retrocessos acontecem rápido demais para serem ignorados. A construção é lenta, a destruição é instantânea. Por isso, a paranoia é a parceira da sobrevivência. Você aprendeu a poupar como um pessimista e a investir como um otimista. Aprendeu que ter o controle do seu tempo é o maior dividendo que o dinheiro paga. Aprendeu que ninguém é tão louco quanto parece e que a sorte desempenha um papel que o ego gosta de ignorar. Agora, o jardim é seu. Não tente ser o maior investidor do mundo. Apenas tente ser o melhor investidor que você pode ser, dormindo 8 horas por noite e amando as pessoas ao seu redor. Plante estas sementes. Você não verá a sombra delas, mas seus netos verão. O jogo é ficar vivo. O jogo é se manter no jogo. Sua vez. Elias. Lucas fechou o caderno. Ele sentiu o peso e a leveza daquelas palavras. Ele saiu da biblioteca e foi até o centro do jardim. Com as mãos sujas de terra, ele cavou um pequeno buraco e plantou a primeira semente. Um jovem de 20 e poucos anos, vestindo um terno barato e falando alto ao celular sobre alavancagem e criptomoedas, passou correndo pela praça tropeçando na própria pressa. O jovem parou, olhou para Lucas ajoelhado na terra e perguntou, ofegante: "Ei, tio, sabe onde fica a corretora Nova Era? Disseram que lá eles ensinam a ficar rico rápido." Lucas sorriu. Um sorriso paciente, igual o que Elias lhe dera uma década atrás. Ele limpou as mãos e levantou-se. "Ficar rico rápido eu não sei", disse Lucas. "Mas se você quiser aprender a nunca mais ficar pobre, sente-se aqui. Eu tenho uma história para te contar. Começa com um homem que achava que era um gênio e terminou com uma caixa de papelão na chuva." O jovem, intrigado pela calma daquele homem, desligou o celular e sentou-se. O ciclo recomeçava. A lição de Morgan Housel não era sobre dinheiro, era humana, e como a natureza, ela continuaria. Devagar, silenciosa, composta. Lucas levou 10 anos para entender o que eu te contei em alguns minutos. O dinheiro é um excelente servo, mas um péssimo mestre. A pergunta que fica agora não é quanto você tem no bolso, mas quanto você aguenta esperar. Você prefere parecer rico para os outros ou ser livre para você mesmo? Se você chegou até o final dessa jornada, você já é diferente da manada que busca atalhos. Vamos selar esse compromisso. Escreva aqui nos comentários a frase "Eu fico no jogo". Isso vai sinalizar para o seu cérebro e para o algoritmo que você joga ao longo prazo. E não esqueça de se inscrever. Aqui nós não buscamos a sorte, nós construímos o destino. Te vejo no próximo capítulo.